Então, começando a falar de logaritmos, o que seria o logaritmo, gente? Um logaritmo é basicamente um- uma simplificação para escrever as potências de 10. Bom dia. Uma simplificação para a gente escrever as potências de 10. Então, seria o quê? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, né? Qual expoente devemos elevar o número 3 de modo a obtermos 243? Então pense aí, qual é o expoente? O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar 3 elevado a x, se fosse igual a 243, né? Eu fatoraria o 243, e acharia 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5, então eu vou lá e acharia que x é igual a 5, né? Então, quando eu faço essa pergunta aqui, ó, qual expoente devemos elevar ao número 3 de modo a obtermos 243, esse resultado aqui que a gente achou é o logaritmo. Ou seja, a partir de agora, a gente pode falar que o 5 é o logaritmo de 243 na base 3. Né? Então, assim, a gente utiliza uma escrita diferente. Ô, gente, hoje está muito barulho aqui no vizinho. Não sei o que está fazendo, não. Deve estar cortando cerâmica, alguma coisa. Se estiver atrapalhando, vocês falem aí, tá bom? Que eu tenho que mudar de local, fazer alguma coisa. Então, ó, eu poderia escrever assim: o logaritmo de 243 na base 3 é igual a 5. Por quê? Porque eu sei que 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Então é isso, ó, 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Então, de certa forma, se eu tiver qualquer número, ainda não coloquei a aula de ontem, tá bom? No YouTube ainda não. Se eu tiver qualquer número, né, eu posso fazer o quê? Eu pego o meu logaritmo, né, ou seja, logaritmo de b na base a é igual a x. Logo, o meu a elevado a x é igual a b. Então, essa é a principal propriedade de logaritmo que a gente vai utilizar aí. Então, o logaritmo de b na base a é igual a x. Então, é assim que a gente lê. Logo, a elevado a x é igual a b. E quais são as propriedades que a gente tem? A gente vai falar que b é o logaritmando, o a é a base e x é o logaritmo, né? O resultado disso aqui. Então, o logaritmo de b na base a é igual a x. Então, quem é o logaritmo? X. Lembrando que o b aqui, ó, sempre tem que ser positivo e o a tem que ser diferente de 1, né? Porque 1 elevado a qualquer número é 1. Né? Então, não faria muito sentido aí eu ter 1 como base. Beleza, então já que eu tenho esses exemplos, eu posso calcular aqui, fazer alguns cálculos. Por exemplo, qual é o log de 32 na base 2? Né? Ou seja, 2 elevado a que número que vai ser 32? Então, eu sei, né? Se eu fizer as contas aqui, eu fatoro 32 e vou achar 2 elevado a quinta. Logo, o log de 32, né, o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Qual é o log de 625 na base 0,2? Aí você fala, nossa, Juan, aí complicou. O que eu faço? Transformo para a propriedade básica de logaritmo. 0,2 elevado a x, que é igual a 625. Quando eu fatoro o 0,2, eu vou achar que é 1 quinto. Transformo ele em fração. Quando eu fatoro 625, eu vou achar que 625 vai ser 5 elevado à quarta potência. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu 1 quinto, né? Olha só, 1 quinto elevado a x vai ser igual a 5 elevado à quarta. Logo, esse sinal de 5 eu posso inverter, né? Utilizando propriedade de potência. Então, vai ficar menos x é igual a 4. Logo, qual o valor do meu logaritmo? Menos 4. Então, se eu elevar 0,2 a menos 4, eu vou ter o valor de 625. Então, olha só as condições que a gente tem para a existência de logaritmo. O b, né, o logaritmando, ele sempre é maior que zero,
né? E o A, ele, além de ser maior que zero, ele tem que ser diferente de 1, tá? Então, a gente está na página 21. Então, o B, além de ser maior que zero, ele tem que ser diferente de 1, né? Quando ele fala assim, ó, quando a base de um logaritmo é igual a 10, a gente chama de logaritmo decimal. Essa base, ou seja, o número aqui embaixo, ele pode ser omitida, né? Então, se vocês encontrarem aí só escrito assim, ó, log de 5, significa que é logaritmo de 5 na base 10, tá? Não, mas só que ele omite essa base, normalmente não é colocado. Então, se você não vê nada, significa que tem um 10 omitido aqui. Um logaritmo decimal de 5. E a terceira observação que a gente tem é que o número E, ele tem um logaritmo diferenciado, né? Por quê? A gente chama esse logaritmo de logaritmo neperiano ou logaritmo natural, né? E em vez de escrever log de E, por exemplo, log de 18 na base E, a gente escreve como ln. Então é muito comum vocês encontrarem essa expressão aqui, ln de 18. Significa o quê? Logaritmo de 18 na base E. Então, quando vocês verem essa expressão, só que significa que a gente tem esse número E aqui na base. Beleza, então vamos para as consequências da definição. Olha só. Então, se você tiver logaritmo de A na base A, isso vai ser sempre igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a A, certo? Olha só. A elevado a 1 é igual a A. Se eu tiver aqui o logaritmo de 1, né? O logaritmo de 1 na base A, o resultado do logaritmo sempre vai ser quanto? Zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero vai ser igual a 1, né? Não importa qual o valor da base. Se eu tiver logaritmo de A elevado a K na base A, o resultado vai ser K, né? Porque se eu elevar A elevado a K aqui, eu vou ter o igual ao expoente. Então, se eu fatorar aqui, eu consigo achar o resultado. E A elevado ao log de B na base A sempre vai ser o resultado igual a B. Por quê? Porque a função exponencial e a função logaritma são funções inversas, né? Igual a multiplicação é o inverso da divisão, eu tenho que a logaritmo é o inverso do exponencial. Beleza? Justificativa de 4, ou seja, para ele definir isso aqui. Se ele fala assim, ó, ele fala que log de B na base A é igual a Y, né? Então, você teria A elevado a Y. A elevado a Y é igual a X. Da definição, a gente vê que se o log de B na base A é igual a Y, né, ó, log de B na base A é igual a Y. Então, se a gente fizer A elevado a Y, vai ser igual a B, não é isso? Olha só, primeiro a gente chamou log de B na base A igual a Y, não é isso? Depois eu tenho aqui que A elevado a Y é igual a X. E a gente viu que pela consequência da definição, A elevado a Y é igual a B. Então, se eu tenho olha só, a equação 2 e a equação 3, eu vejo que meu x tem que ser igual ao meu b, né? A elevado a y é igual a x e a elevado a y é igual a b. Logo, se meu a elevado a y é o mesmo valor, eu sei que meu x é igual a b. Por isso que essa definição aqui, eu tenho aqui esse resultado. Não entendeu essa parte? Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui vou colocar as propriedades de logaritmo, né? Vamos lá. Olha só, a primeira propriedade é fácil de entender, certo? Qual seria a primeira propriedade? A primeira propriedade é que todo logaritmo, ou seja, o log de A na base A vai ser 1. Por quê? Porque eu tenho na definição que A elevado a 1
vai ser igual a A, né? Porque A elevado a 1 vai ser igual a A. A segunda definição, eu tenho que o log de 1 na base A vai ser igual a 0. Por quê? Porque sempre que eu tiver um número elevado a 0, isso vai ser igual a 1. Né? A terceira definição me fala o quê? Que o logaritmo de A elevado a K na base A é igual a K. Por quê? Porque se eu fazer a mesma regra, né? A elevado a K vai ser igual a A elevado a K. A elevado a K vai ser igual a A elevado a K. Né? Lembrando, não está focando, gente? E nem vai focar, porque a avaliação desse programa expirou, o período de avaliação, então tem que arranjar outro programa. Se vocês acharem um programa bom aí para usar celular como webcam, vocês me falem, tá, gente? Porque o meu não estou usando ele desde o início e a avaliação dele expirou. Olha só, e a propriedade 4 é que A elevado ao log de B na base A, ele fala que é igual a B. Por que que essa última aqui, né, de certa forma, é mais complexo para a gente entender? Se a gente pegar lá no início, pensar assim, ó, A elevado ao log de B na base A é igual a X, se a gente falar que o nosso log de B na base A é igual a um número qualquer, y, eu estou falando que eu vou ter A elevado a y é igual a x. Certo? Estou falando isso. Beleza. Se eu fazer aqui o processo, né? Vai ficar A elevado a y igual a B. A elevado a y é igual a B. Certo? Por quê? Propriedade, né? A propriedade básica de logaritmo. A elevado a y é igual a B. Antes eu conseguia travar o foco desse programa, gente. Agora eu não consigo mais, não. Você... Todo dia aparece a mensagem aqui para eu comprar. Eu não vou comprar. Olha só. A elevado a y é igual a x e a elevado a y é igual a b. Então, esse a elevado a y é igual a esse a elevado a y. Concordam? Então, eu estou falando que meu x é igual ao meu b. Se meu x é igual ao meu b, significa que a elevado a log de b na base A é igual a quem? Igual a b. Tá vendo? Nossa propriedade é satisfeita. Calma, gente. Primeiro a gente vai à teoria, com o número a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Eu preciso primeiro explicar as propriedades para depois fazer com o número de cada uma delas. Tá. Quais são as outras propriedades do logaritmo? Quando eu tenho multiplicação e divisão, tá? Então, seria essas outras 4 daqui, ó. Então, vamos colocar a operação 5. O que seria a propriedade 5? Se eu tiver a multiplicação de logaritmos, b vezes c na base A, eu posso fazer a soma desses logaritmos. O logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A. Se eu tiver a divisão de logaritmos, né? Logaritmo de b dividido por c na base A, eu vou ter aí o logaritmo de b na base A menos o logaritmo de c na base A. Certo? Na 7. O que eu vou ter na 7? Isso aqui, ó. Logaritmo de b elevado a alfa
na base A, eu posso falar que eu posso pegar esse logaritmo aqui e passar para frente multiplicando, né? Ou seja, vai ser alfa vezes o logaritmo de B na base A. Aqui, gente, ó, eu vou explicar, não sei, os meninos que não estudaram comigo aí na primeira série. Por que que a gente utiliza multiplicação aqui equivalente à soma? Porque isso aqui está relacionado aos expoentes. Se está relacionado aos expoentes, multiplicação de expoentes de mesma base, a gente faz o quê? Soma os expoentes, né? Olha aqui, ó, somando os expoentes. Tá vendo? Multiplicação, aqui não é a potência, eu somo os expoentes. Divisão, eu faço o quê? Subtraio os expoentes, né? Aqui são os expoentes. Potência de potência, multiplicação de expoente, tá? Só para vocês lembrarem um pouquinho e relacionar aí com a 8. Seria quando eu tenho o logaritmo de B, o alfa que está, o A que está elevado a alfa. O que que seria aqui? Eu teria aqui 1 sobre alfa, né, vezes o logaritmo de B na base A. Então, isso serve para a gente simplificar aqui nossas expressões, tá? Beleza, então vamos fazer um exercício aqui e entender como é que funciona cada um desses casos aqui. Deixa eu... Estamos pensando, Juan, é importante a gente decorar o valor de log, tipo log de 2, de 3, porque às vezes aparecem questões. Assim, com o tempo, você acaba decorando esses valores, logo de 2 e de 3, tá? Mas fala que é importante decorar, não, normalmente a questão te dá. Quase sempre a questão te dá. 99% das vezes. Se ele não te dá, é porque nem precisa usar aquela informação. Vamos lá. Questão 1. Ele faz assim, ó. Ele fala que o logaritmo... Deixa eu trazer aqui para cima. O logaritmo de x na base 2 é igual a 3. O logaritmo de y na base 2 é igual a 5. E o logaritmo de z na base 2 é igual a 7. Beleza. Aqui eu já sei, né? Já saberia qual seria o valor de x, de y e z a partir dessa expressão, né? 2 elevado a 3, x vai dar 8. 2 elevado a 5, y vai dar 32. E 2 elevado a 7, z vai dar 128. Mas aqui não é o caso que eu estou querendo saber. Ele está querendo saber o quê? Calcular o valor disso aqui, ó. Ele quer calcular o valor do log de raiz quinta disso aqui dividido por y ao quadrado vezes z na base 2. Aí você já fala, ferrou. Eu não sei fazer isso não. Não é isso que vai acontecer, né? Você fala, não sei, ele me dá uma coisa lá e depois pede uma coisa totalmente diferente, quando na verdade a gente só vai utilizar o quê? Utilizar as expressões, as propriedades de potência e de logaritmo. A propriedade principal aqui é que eu tenho a divisão de logaritmos, né? Já que eu tenho a divisão de logaritmos, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a subtração, certo? Então isso aqui vai ser igual ao log de raiz quinta de x ao cubo menos o log de y ao quadrado vezes z na base 2, certo? Depois disso, eu posso aplicar as propriedades de potência aqui, e aqui eu posso separar ainda, né? Aqui eu posso separar, separando eu ficaria com log de y ao quadrado mais o log de z na base 2.
Colocando as propriedades de potência aqui, eu ficaria com log de x elevado a 3 quintos na base 2. Esse seria o meu resultado até então. Estão acompanhando, galera? Estão acompanhando aí o que eu fiz? Beleza. Então, o que eu faço agora? Tenho que aplicar as propriedades. Olha só, 3 quintos, esse número aqui que está elevado, pode passar multiplicando, né? 3 quintos vezes o log de x na base 2. Menos, né? Olha aqui, esse 2 aqui também ele pode passar multiplicando, né? Vamos lá, vai passar multiplicando 2 vezes o log de y na base 2, mais log de z na base 2, tá certinho. Só reescrever, log de z na base 2. Então vamos lá, recapitulando tudo que eu fiz até agora. Tava isso aqui. Se é divisão, apliquei a propriedade de divisão que se transforma em subtração. Apliquei as propriedades de potência, né? E aqui apliquei a propriedade de logaritmo. Estava multiplicação, transformei em soma. Beleza. Apliquei a propriedade de logaritmo, onde o expoente ele vem multiplicando o valor do logaritmo, o expoente vem multiplicando o valor do logaritmo, e agora eu posso resolver minha questão. O log disso aqui, o resultado disso é 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3, isso vai me dar 9 quintos. Menos 2 vezes o log de y na base 2, ou seja, que é 5. Mais o log de z, que é 7. Então, 10 mais 7, 17, né? Então, vai ficar 9 quintos menos 17. Fazendo essa conta aqui, vou ter como denominador 5. 5 vezes 9 menos 5 vezes 17. Isso vai me dar 85, né? Fazendo essa conta, eu vou achar menos 76 quintos. Certo, gente? Então, ó, eu apliquei as propriedades de logaritmo aqui para encontrar por que o x não é igual a 3. Porque ele falou que o log de x na base 2 é igual a 3. Aqui estão alguns resultados da web. Espera. Certo? Ó. O log de x na base 2 que é igual a 3. O x não é 3. Aqui é o resultado do logaritmo. Tá vendo? Os resultados dos logaritmos. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, ele fala assim, ó, no livro. Ele fala a intensidade de um terremoto na escala Richter é definida por I, né, que é igual a 2/3 do log de quem? De E dividido por E0, em que E é a energia liberada pelo terremoto em kWh e E0 é igual a 10 elevado a menos 3. A cada aumento de uma unidade no valor de I, o valor de E fica multiplicado por. Então é isso que eu quero saber. Ó. O valor de E fica multiplicado por. Vamos lá. Se eu pensar na equação como um todo, vou fazer do lado de cá. Se eu pensar na equação como um todo, a minha equação ela é isso aqui, ó. I é igual a 2/3 vezes o log de 10 de E dividido por E0. Certo? É essa equação aqui. Aí, eu tenho o seguinte. Ele falou, se eu aumentar aqui uma unidade, se eu somar aqui mais um, aqui vai multiplicar por quanto? Por um valor K. Então, é isso que eu vou montar. Vou fazer I mais 1 é igual a 2/3
de log de E sobre E0 vezes o 1000K. Certo? E agora, o que eu faço? Eu posso aplicar aqui as propriedades do logaritmo, certo? Então, eu ficaria que I mais 1 seria igual a 2/3 do log de E dividido por E0, mais, né? Mais, deixa, tá bom? Olha só, mais, como é multiplicação, o que eu faço? Soma, né? 2/3 do log de K, não é? Beleza. Se eu reparar bem, isso aqui, ó, isso aqui, 2/3 do log de E dividido por E0, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a I, né? Se isso é igual a I, o exercício está me falando que I mais 1 vai ser igual a I mais 2/3 do log de K. Olha só, I simplifica com I, e eu tenho que 1 é igual a 2/3 do log de K. O que eu faço para resolver? Passo multiplicando, né? Então, vai passar aqui, ó, log de K vai ser igual a 3/2, não é isso? E agora a propriedade básica de logaritmo, se eu lembrar que aqui tem o 10, né, a propriedade básica de logaritmo me diz que 10 elevado a esse número é igual a esse. Então, qual vai ser o valor de K? K vai ser 10 elevado a 3/2. Dez elevado a 3/2. Tranquilos aí, gente? Qual parte vocês querem tirar a print da folha? Vou colocar assim. Tá, dá para tirar a print aí? Eu posso tirar foto e mandar para vocês depois também, tá? Ou se vocês quiserem, pode tirar print aí. Para as propriedades tem as 8 aqui, já com um exercício. Tá. Então vamos lá. Olha só. Perguntaram qual foi a pergunta da questão. A pergunta da questão foi: a cada aumento de uma unidade de valor de I, o valor de F fica multiplicado por... Então, a gente tem aqui 10 elevado a 3/2, né? 10 elevado a 3/2. Continuando, a gente vai falar sobre mudança de base em logaritmos, né? O que seria a mudança de base em logaritmos? A mudança de base em logaritmo, ela me dá um logaritmo inicial, por exemplo, que eu teria aqui na base A, só que às vezes eu não tenho esse logaritmo na base A e eu tenho dois outros logaritmos. Então, eu conseguiria escrever esse logaritmo na base A como logaritmo na base C, por exemplo. E como eu faria isso? É só eu dividir o de cima pela mesma base, dividido pelo logaritmo do A na mesma base. Um exemplo disso é, se eu quiser escrever o log de 5 na base 7 e escrever ele na base 2, né? Então vai ficar log de 5 na base 2 dividido pelo log de 7 na base 2. Mesma coisa acontece aqui. Se eu quiser escrever o logaritmo de 4 na base 3 e escrever na base 4, né? Ficaria log de 4 na base 4 e ficaria o log de 3 na base 4. Né? Então isso me dá aqui que log de 4 na base 4 é igual a 1. Então, provavelmente, olha só, que
propriedade interessante? Eu teria que o logaritmo de 4 na base 3 vezes o logaritmo de 3 na base 4, isso vai ser igual a 1. Né? É o conceito que a gente utiliza aí de cologaritmo. A gente já vou mostrar para vocês. Cologaritmo não, do logaritmo inverso, tá? Então, olha só, o logaritmo de b na base a vai ser igual ao logaritmo 1 dividido pelo logaritmo de a na base b. Né? Eu posso escrever a propriedade dessa forma aqui também, que é a mesma coisa. Voltando aqui, eu tenho no que seria o cologaritmo? O cologaritmo é o oposto, né? Então, aqui é o inverso, né? E aqui a gente tem o oposto. O que seria o oposto nesse caso? Deixa eu ver o que mandaram aqui. Sem problema, gente. O que seria o oposto nesse caso? O oposto nesse caso seria isso aqui, ó. O cologaritmo de b na base a é o logaritmo de b na base a, só que negativo. Né? Então, se é o logaritmo de b na base a, só que negativo, e se eu lembrar também das propriedades, ou seja, que esse sinal de negativo ele vem aqui para o expoente, né? E que esse expoente negativo ele inverte esse sinal aqui, né? Então eu tenho que o cologaritmo de b na base a é igual ao logaritmo negativo, que é igual ao inverso do logaritmo. E da partir daí, a gente tem todas as ferramentas para resolver questões de logaritmos. Então, a gente viu as propriedades do logaritmo, a gente viu mudança de base agora e vamos fazer exercício, tá? As equações logarítmicas, gente, é quando a gente tem aqui, ó, algum número, né, aplicando igualdades nessa equação. Então, vamos pegar, a gente vai ter que aplicar equações logarítmicas. Nesse caso aqui, eu vejo que a base é igual. Se a base é igual, logo eu tenho que 3x menos 18 tem que ser igual a 6. Só que primeiro a gente precisa verificar a condição de existência. E o que seria a condição de existência? A condição de existência é aquela primeira lá que eu falei, ó. O b aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior que zero, né? Não existe isso aqui negativo. Então, primeira coisa, 3x menos 18, ele tem que ser maior que zero. Logo, o meu x tem que ser maior que 6. Né? Meu x tem que ser maior que 6. Então, se eu fizer essa conta aqui, né? Se as bases são iguais, eu igualo aqui. Então, 3x menos 18 é igual a 6. Achei que x é igual a 8. Como o 8 satisfaz a condição de existência, eu vejo que a solução desse sistema é 8. Mesma coisa aqui para o lado. Deixa eu fazer na folha que eu acho que pode melhorar para vocês. Eu tenho aqui, ó, resolver a equação, né? Log de 1 menos 5x na base 2, isso é igual a menos 3. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é ver a condição de existência, certo? O que seria a condição de existência? A condição de existência é que isso aqui tem que ser maior que zero. Então, 1 menos 5x tem que ser maior que zero. Logo, posso falar que meu 5x, né? 1 vai ter que ser menor que 5x. Logo, x vai ter que ser menor que 1/5. É isso. Meu x tem que ser menor que 1/5 para minha equação ser válida. Então, já que meu x tem que ser menor que 1/5, o que eu faço para resolver isso aqui? Eu posso fazer que 2, né, ó, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 menos 5x. Né? Utilizei a propriedade básica de logaritmo. Olha aqui, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Beleza, então vou fazer, ó. 2 elevado a menos 3 dá 1/8. 1/8 vai ser igual a 1 menos 5x. O que eu faço? Posso passar os números aqui, passar esse número para cá, esse 1/8 para cá, eu ficaria com 1 menos 1/8, isso é igual a 5x, né? Então, x ficaria aí, 1 menos 1/8 dá 7/8,
7/8 passa dividindo por 1/5, ficaria x é igual a 7/40, né? Então, 7/40 é menor do que 1/5, né? Provavelmente, sim, né? Se eu fazer essa divisão aqui, eu vou achar que ele é menor que 1/5, né? Como é que eu faço para comparar, Juan? Só fazer assim, ó. 7/40 e 1/5. Multiplica esse e esse. Aqui vai dar 40. Aqui vai dar 35. Logo, esse aqui é menor. Tá? Então, beleza. Já que esse é menor, satisfaz a igualdade. Logo, eu tenho que a solução para essa equação vai ser 7/40. Tá indo aí, gente? Tá dando para acompanhar? Vamos para a próxima questão? Isso é 4, vamos para a questão 5. Na questão 5, olha só. Eu tenho aqui, eu quero determinar o conjunto de solução da equação, onde que eu tenho o log de x² menos 4x tem que ser igual ao log de 21. Base 5 nos dois. Beleza, então vamos lá. Primeira condição de existência, certo? Condição de existência. Condição de existência me dá que x² menos 4x tem que ser maior que zero, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Posso fazer aqui x, que multiplica x menos 4, isso igual a zero, então x seria igual a zero ou x seria igual a 4. Como a parábola é para cima, né? Então eu teria aqui dois valores possíveis, certo? Calma aí. Então, o que eu tenho? Eu sei que ele vai ter que ser maior do que alguma coisa, certo? Ou seja, eu tenho aqui 0 e 4. Ou seja, vai ter que ser maior que isso aqui ou menor que isso aqui. Então, vamos ver as minhas condições de existência, certo? Se eu resolver minha equação, eu sei que isso tem que ser igual a isso, certo? Então, ó, x² menos 4x vai ter que ser igual a 21. Então, eu ficaria aqui com x² menos 4x menos 21 igual a zero. Calculando meu delta, ficaria b² dá 16 menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, vai ficar mais 21. 4 vezes isso aqui dá 84, mais 16 dá 100. Então, meu delta dá igual a 100. Eu teria aqui os valores de x menos b, né? Então, 4 mais ou menos raiz quadrada disso aqui sobre 2a. Então, eu teria dois valores aí. 14 dividido por 2, que dá 7. E menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Achei esses dois valores, não é isso? Então, ó, já que eu achei esses dois valores, eu venho aqui, ó. Menos 3 é menor que zero? É. Então, está dentro da solução. 7 é maior que 4? É. Então, está dentro da solução. Portanto, minha solução é menos 3 e 7. Beleza? Vamos resolver mais outra? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês mandem aí no chat, tá? Não fica aí com dúvida, não. Vamos resolver mais outra questão. Lembrando, todas essas questões tem aí no livro de vocês. Se tiverem dúvida, é só voltar e olhar. O logaritmo de x mais 7 na base 2
menos o logaritmo de x menos 11 na base 2, isso é igual a 2. Eu tenho algumas condições aqui para que ela seja verdadeira. Primeiro, se eu calcular a condição de existência, x mais 7 tem que ser maior que zero, logo meu x tem que ser maior que menos 7. E essa condição de existência aqui me indica de que meu x menos 11 tem que ser maior que zero, logo meu x tem que ser maior que 11. Então eu vejo que x tem que ser maior que 11 e que x tem que ser maior que menos 7 para satisfazer as duas equações, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso manipular minhas equações e achar o valor a partir delas. Como? Se eu tenho uma subtração de logaritmos, o que eu posso fazer? Eu posso transformar em multiplicação ou em uma divisão, certo? Então ficaria o logaritmo de x dividido por 7 dividido por x menos 11, isso na base 2, e isso é igual a 2. Se eu aplicar a propriedade do logaritmo aqui, eu vejo que 2 elevado a esse é igual a esse, né? Então ficaria que 2 ao quadrado, que dá 4, é igual a x mais 7 dividido por x menos 11. Multiplicando aqui, fazendo essa conta, eu vou achar que 4x menos 44, isso é igual a x mais 7. Faço x, ficaria 3x, 44 passa somando, fica igual a 51. Logo, meu x vai ser igual a 17. Olha aqui, 17 é maior que menos 7? É. É maior do que 11? É. Então, minha solução para mim essa equação é que meu x seja igual a 17. Tranquilo, gente? Deu para... Não se preocupem que não vai ser nossa última aula de logaritmo, é só nossa primeira aula. Eu acredito que a gente deve fazer umas 2 ou 3 aulas de logaritmo, tá? Para a gente tirar todas as dúvidas aí e fazer bastante exercício. No Enem, normalmente cai uma questão, 2 questões, tá? De logaritmo. Então, assim, gente, se a gente pegar uma questão e 2 questões de cada matéria aí, que a gente pega lá, matriz, cai uma questão, logaritmo, cai uma questão, diferença entre 2 pontos, cai uma questão. Se você pegar e juntar todas essas umas questões aí, que vai dar no final, você vai ter um total aí de 7, 10 questões, né? 7, 10 questões já são muitas questões. Então, o que eu recomendo? Estudem, deem foco naquilo que cai mais. Sim, mas já deu foco naquilo? Vai para a parte que vocês conseguem ter um rendimento maior para aumentar a nota de vocês. Beleza? Era só isso, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Vou tentar fazer um resuminho mais bonitinho aqui para mandar para vocês. Mas, ó, beijão e até a aula de amanhã. Qualquer dúvida, estamos à disposição, é só mandar aí. Beleza? Falou, galera. Ó, já dá para vocês resolverem exercício, tá? De aprendizagem. A gente terminou só resolver exercício de aprendizagem para a aula de amanhã, beleza? Ó, beijão.